Laura respirou fundo ao fechar a porta do apartamento. A madeira velha rangeu, quase como um gemido, ecoando pelo pequeno espaço vazio. As paredes amarelas tinham manchas de umidade no canto, mas nada que ela não pudesse ignorar. Depois de meses turbulentos, o divórcio havia deixado cicatrizes mais profundas do que qualquer parede manchada poderia causar. O apartamento era simples, funcional, e o preço estava dentro do orçamento apertado dela. Uma chance para recomeçar. No quarto principal, a peça que mais chamava atenção era um grande espelho de moldura dourada, levemente desgastada. Estava preso à parede, aparentemente impossível de ser removido. Um toque vintage, murmurou para si mesma, tentando enxergar o lado positivo. Naquela noite, Laura se ocupou desempacotando caixas. Cada item colocado no lugar parecia um passo em direção a uma nova rotina. À medida que a noite avançava, o cansaço começou a pesar, e ela resolveu se preparar para dormir. Ao entrar no quarto e acender a luz fraca do abajur, o espelho capturou sua atenção. Era grande o suficiente para refletir quase todo o quarto, mas algo nele parecia diferente. Talvez fosse o formato da moldura ou a forma como a luz do abajur criava sombras ao redor. Por um momento, Laura teve a impressão de que o reflexo era ligeiramente mais escuro do que o próprio quarto. Imaginação minha, só cansaço, sussurrou, balançando a cabeça. Ela se sentou na beira da cama e encarou seu reflexo. O rosto cansado devolvia o olhar, mas algo a fazia hesitar. Havia uma tensão sutil em seu reflexo, um peso nos olhos que parecia maior do que o dela. Laura desviou o olhar, desconfortável. Ao deitar, deixou o abajur ligado, algo que não fazia desde criança. Fechou os olhos e tentou se convencer de que era apenas o nervosismo da mudança. No meio da noite, acordou com uma sensação estranha. O quarto estava silencioso demais, como se até os ruídos da cidade tivessem desaparecido. Virou-se na cama e, por reflexo, olhou para o espelho. Seu coração acelerou. No reflexo, a cama estava vazia. Ela piscou, sentindo suor frio na testa. A imagem estava normal agora. Seu reflexo a encarava, imóvel, os olhos arregalados de medo, uma cópia perfeita da sua expressão. Estou imaginando coisas, murmurou, puxando o cobertor até o queixo e fechando os olhos com força. O silêncio parecia mais denso, e o som do próprio coração era a única coisa que a acompanhava. Na manhã seguinte, a luz do sol entrou pelas cortinas finas, trazendo um pouco de alívio. Laura se levantou tentando esquecer os eventos da noite anterior. Convencida de que havia sido apenas um sonho causado pelo cansaço, evitou olhar para o espelho enquanto se arrumava para o dia. O trabalho remoto mantinha sua mente ocupada, e ela passou boa parte do dia digitando relatórios e atendendo chamadas de vídeo. Mas, conforme a tarde caía e a sombra do espelho voltava a aparecer no canto de sua visão periférica, a inquietação retornava. Depois do jantar, Laura decidiu enfrentar o desconforto. É só um espelho, pensou. Pegando um pano e um limpador de vidro, ela caminhou até ele. As mãos tremiam levemente enquanto borrifava o produto na superfície. Ao começar a limpar, sentiu uma resistência estranha, como se o vidro fosse mais espesso do que parecia. No entanto, nada parecia normal. Quando terminou, recuou alguns passos e observou seu reflexo, tentando convencer a si mesma de que estava apenas sendo paranoica. Naquela noite, enquanto escovava os dentes no pequeno banheiro, Laura percebeu algo estranho. O reflexo no espelho do banheiro era perfeitamente normal, alinhado com seus movimentos. Mas, ao voltar para o quarto e passar pelo grande espelho, viu algo que a fez parar. Seu reflexo estava lá, mas havia algo sutilmente errado. O movimento do reflexo parecia atrasado, como se ele estivesse um segundo atrás de seus próprios gestos. Laura levantou a mão, e o reflexo fez o mesmo, mas com um leve atraso. Não. Isso não pode estar acontecendo, murmurou, recuando. Decidida a provar para si mesma que era apenas sua imaginação, saiu do quarto e voltou com o celular para gravar. Ficou diante do espelho, levantou a mão esquerda e depois a direita. Nada parecia fora do comum durante a gravação. Mas quando assistiu ao vídeo, percebeu algo estranho. No reflexo, seu rosto parecia olhar diretamente para a câmera, enquanto na realidade, ela estava olhando para sua própria mão. Laura soltou o celular, que caiu no chão com um som seco. Sua respiração ficou ofegante, e ela se afastou do espelho, sentindo o coração acelerar. Naquele momento, ouviu um som vindo de dentro do espelho. Era um sussurro baixo, indistinguível, mas suficientemente claro para gelar sua espinha. Ela correu para a sala, acendendo todas as luzes e tentando acalmar os pensamentos.
É só a minha mente pregando peças em mim, repetiu para si mesma, como um mantra. Mas, mesmo enquanto se esforçava para esquecer, sabia que algo estava fundamentalmente errado. A noite parecia interminável. Laura permaneceu na sala, as luzes acesas, o celular tremendo em suas mãos. Tentou assistir a vídeos no YouTube para distrair a mente, mas sua atenção sempre voltava ao corredor que levava ao quarto. Era como se o espelho estivesse chamando por ela, mesmo de longe. Depois de horas evitando a situação, o cansaço venceu, e Laura adormeceu no sofá. Acordou com um sobressalto no meio da madrugada. O apartamento estava mergulhado em um silêncio opressor, e a sensação de ser observada era sufocante. Dessa vez, havia um som distinto. Não era o vento ou algum ruído típico do prédio, mas sim um sussurro baixo e contínuo. Levantou-se, os pés descalços ressoando no piso de madeira. O som vinha do quarto. Com cada passo, seu coração batia mais forte. Quando chegou à porta do quarto, viu algo que a deixou paralisada. O espelho estava manchado, mas não era vapor ou sujeira. Pareciam marcas de mãos, como se alguém tivesse pressionado as palmas contra o vidro de dentro para fora. Isso não é possível, ela murmurou, a voz quase sumindo. As marcas começaram a desaparecer, uma a uma, como se estivessem sendo apagadas. Laura deu um passo para trás, mas antes que pudesse sair correndo, ouviu claramente. Laura. Seu nome foi dito num tom arrastado e rouco, vindo diretamente do espelho. Ela congelou, os olhos arregalados fixos no reflexo. Mas o que viu a seguir foi ainda pior. Seu reflexo estava lá, mas algo havia mudado. Os olhos no espelho não eram os dela. Eram mais escuros, quase negros, e havia algo cruel em sua expressão. Enquanto Laura permanecia imóvel, o reflexo sorriu. Ela gritou, virando-se e correndo para a sala. Pegou o celular e tentou ligar para alguém, qualquer pessoa, mas o sinal parecia morto. A tela mostrava apenas sem serviço. Sentindo-se encurralada, Laura decidiu sair do apartamento. Pegou a chave e correu para a porta, mas ao abri-la, encontrou-se diante de algo impossível. O corredor do prédio estava refletido, como se ela estivesse do lado de dentro de um espelho. Desesperada, voltou para a sala e se sentou no chão, abraçando os joelhos. O sussurro voltou, agora mais alto, preenchendo o ambiente com palavras indistinguíveis. O que você quer de mim? Ela gritou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas o espelho não respondeu. Apenas o reflexo dela continuava parado, observando-a, os olhos negros brilhando. A sala parecia menor, sufocante, enquanto Laura tentava encontrar alguma explicação racional. Respirava com dificuldade, o som dos sussurros ainda ecoando em seus ouvidos, mas agora pareciam misturados a risadas distorcidas. Foi então que algo chamou sua atenção. No chão, ao lado do sofá, estava o diário antigo que ela havia deixado dias atrás. Era um caderno de capa de couro envelhecido, herdado de sua avó, repleto de anotações sobre a história da família. Laura o pegou e folheou rapidamente. As páginas estavam cheias de letras pequenas e apressadas, algumas quase ilegíveis. Quando chegou a uma página perto do final, um nome saltou aos seus olhos, o espelho de Elise. Seu coração disparou. Lembrava vagamente de sua avó mencionar Elise, uma tia distante que havia morrido jovem, mas nunca ouvirá falar de um espelho. Laura leu ansiosamente a entrada. Elise sempre teve uma fascinação estranha por reflexos. Diziam que ela conversava com o espelho, como se houvesse alguém do outro lado. Quando desapareceu, tudo o que restou foi o grande espelho de seu quarto. Ninguém ousou mantê-lo. Foi vendido e repassado por anos, mas sempre trouxe desgraça para quem o possuía. As palavras eram como um golpe. O espelho em seu quarto, o que havia vindo com o apartamento, seria o mesmo? Ela correu até a última página do diário, onde encontrou uma anotação ainda mais perturbadora. Se você o possui, nunca permita que o reflexo tome controle. Ele observa, espera e, quando o momento chega, atravessa. As palavras "tome controle" recuaram em sua mente. Ela olhou em direção ao quarto, e uma onda de pavor tomou conta dela. Precisava se livrar do espelho. Pegou uma lanterna e entrou no quarto. O espelho estava quieto, mas sua própria imagem parecia mais sombria, quase opaca. Laura se aproximou com cuidado, segurando o martelo que havia encontrado em uma gaveta da cozinha. Antes que pudesse agir, seu reflexo começou a se mover por conta própria. Ela deu um passo para trás, mas o reflexo avançou até a borda do vidro, como se estivesse tentando sair. Você não pertence aqui, Laura disse, a voz trêmula. O reflexo sorriu novamente, mas dessa vez começou a falar, e a voz não era dela. Você me deixou entrar, Laura. Agora, é tarde demais.
O vidro começou a rachar, pequenas fissuras se espalhando como teias de aranha. Laura ergueu o martelo, mas hesitou. O reflexo parecia mais real do que nunca, e por um momento, ela sentiu como se estivesse prestes a atacar a si mesma. "Acabe com isso agora!" gritou, tentando reunir coragem. Com um golpe forte, o martelo atingiu o vidro. O som foi ensurdecedor, um grito agudo que parecia vir de dentro do espelho. As rachaduras se expandiram rapidamente, e o reflexo desapareceu, substituído por uma escuridão total. A sala foi preenchida por um silêncio absoluto. Laura caiu de joelhos, o martelo ainda em sua mão. O espelho estava em pedaços, mas o peso no ambiente permanecia. Ela se levantou lentamente, pensando que tudo havia acabado. Mas, enquanto saía do quarto, ouviu uma última risada baixa e sussurrada atrás de si. Isso é só o começo. Laura tentou seguir com sua vida após a destruição do espelho, mas o trauma daquele momento permanecia. Mudou-se do apartamento poucos dias depois, deixando para trás todos os seus pertences. Encontrou um novo lar em um prédio mais moderno e iluminado, longe de qualquer lembrança do espelho. Tudo parecia estar voltando ao normal, mas ela sabia, no fundo, que algo ainda não estava certo. Nas primeiras semanas, evitou espelhos completamente. Cada superfície refletiva trazia uma sensação de desconforto, como se estivesse sendo observada. Substituiu o espelho do banheiro por um pequeno pedaço de metal polido e evitava passar por vitrines ao caminhar pela rua. Certa noite, enquanto se preparava para dormir, ouviu uma batida suave na porta de seu quarto. Era um som quase imperceptível, mas suficiente para fazer seu coração disparar. "Quem está aí?" perguntou, a voz quebrando no silêncio. Nenhuma resposta. Com passos hesitantes, ela abriu a porta e encontrou apenas o corredor escuro. Tentou convencer-se de que era apenas o prédio rangendo, mas a sensação de ser observada voltou com força total. No dia seguinte, Laura decidiu enfrentar seu medo. Comprou um espelho pequeno e portátil, determinado a provar a si mesma que tudo havia acabado. Colocou-o no centro da sala e encarou seu reflexo. Os olhos no espelho eram dela, normais e cansados. Um suspiro de alívio escapou de seus lábios. Sorriu pela primeira vez em semanas, sentindo que finalmente poderia seguir em frente. Mas então, algo mudou. O reflexo piscou, mas Laura não. Seu sorriso desapareceu, congelando-se em um olhar de puro pavor. "Não, não pode ser", sussurrou, recuando. O reflexo começou a se mover novamente, seus olhos escurecendo gradualmente, o sorriso se tornando distorcido e cruel. "Você achou que poderia escapar?" A voz familiar ecoou, baixa e ameaçadora. Laura tentou derrubar o espelho, mas suas mãos pareciam presas, como se uma força invisível as segurasse. O reflexo estendeu a mão para o vidro, e rachaduras começaram a se formar novamente. Com um último esforço, Laura conseguiu jogar o espelho no chão, mas ao invés de quebrar, ele permaneceu intacto. Um brilho escuro emanava dele, como uma sombra pulsante. Ela correu para a porta, mas ao abri-la, encontrou-se novamente diante de um corredor invertido, como no antigo apartamento. "Você nunca saiu daqui, Laura", sussurrou a voz, agora vinda de todas as direções. A realidade ao seu redor começou a desmoronar, os móveis desaparecendo, as paredes se dissolvendo em escuridão. Laura gritou, mas o som foi engolido pelo vazio. A última coisa que viu foi o reflexo sorrindo, observando-a enquanto era puxada para dentro do espelho. Na manhã seguinte, o novo inquilino do apartamento encontrou um espelho antigo em um canto da sala. Era grande, com bordas de madeira entalhada, e parecia intocado. Curioso, ele limpou a superfície e sorriu para seu reflexo. "Perfeito para a decoração", disse, sem notar a leve sombra que se movia dentro do vidro.